Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 29 sobre volume de cubos e paralelepípedos. Bom, até esse momento vocês já têm uma noção intuitiva do que é volume, que eu comentei em algumas aulas anteriores. Volume é o espaço ocupado por um objeto, ok? Hoje nós vamos começar a falar especificamente sobre volumes de cubos e paralelepípedos. Vamos lá, retomando o que é um cubo. Cubo, lembra do dado? Bom, o cubo é um dado, ou seja, ele tem 3 dimensões, largura, altura e profundidade. E essas 3 medidas são iguais. Enquanto no paralelepípedo, eu terei sim 3 dimensões também, só que elas podem ser de medidas diferentes. Observe que as arestas opostas sempre têm mesma medida, são congruentes. O mesmo no paralelepípedo. Se ele fosse um pouquinho dobrado, um pouquinho inclinado, vocês vão aprender mais para frente como que funciona, mas o procedimento é o mesmo. Porque nós estamos fazendo cubo e paralelepípedo? Porque é mais fácil para vocês visualizarem o conceito de volume. Bom, cubo, as 6 faces de um cubo são quadrados idênticos. Quadrado aqui, o mesmo quadrado. Lá atrás, nas laterais, em cima e embaixo. Todas as arestas têm a mesma medida. O paralelepípedo também possui 6 faces, todas retangulares. Como eu falei, aqui vocês estão vendo que é um quadrado, certo? Poderia ser um retângulo também. Resumindo, uma pergunta para vocês. Todo quadrado é retângulo? E aí? Lembre-se da definição de quadrado e retângulo. Isso fica uma coisa para vocês pensarem. Bom, 2 cubos, eles são formados por pequenos cubinhos de 1 centímetro de aresta. Vocês lembram o conceito de áreas? O que a gente fazia com área? A gente pegava um cubo, uma superfície, e a gente dividia essa superfície em partes iguais, em quadradinhos menores, que a gente chama de unidade de medida. No caso do volume, também teremos uma unidade de medida. Essa unidade, a gente vai usar esses cubinhos de 1 centímetro de aresta. Pergunto, quantos cubinhos são necessários para formar o cubo maior? Vamos contar aqui, ó. Nesse daqui eu usei 4 aqui em cima, 4 aqui embaixo, totalizando 8, ok? Será que vocês percebem alguma relação entre a medida da aresta, que são todos iguais, e o total de quadradinhos que a gente usou? Começa a pensar aí. No caso desse daqui, quantos cubinhos a gente usou para fazer isso daqui? A gente pode separar por partes aqui, ó. 9 em cima. Aqui também vão ser 9, em cima de cada um deles, embaixo de cada um deles tem outro. 9, 9 e 9. 3 vezes 9, 27. No caso, 4 vezes 2, 8. Perceberam alguma relação até agora? Bom, resumindo, o volume em centímetros cúbicos seria o total de quadradinhos, de cubinhos,
que eu tenho. Como cada um deles tem 1 centímetro cúbico, o meu total vai ser 8 centímetros cúbicos, 27 centímetros cúbicos. E aí, qual que é a relação? Identificam alguma coisa? Bom, observem que as dimensões, o que eu fiz aqui, ó? São duas linhas assim, e eu peguei 4. O que é esse 4 aqui? São 2 de largura vezes 2 de profundidade. Ou seja, é como se eu tivesse multiplicado 2 de largura vezes 2 de profundidade. Aqui eu teria 4. Vezes 2 de altura, 8. E aqui? Será que vale também? Vamos ver. 3 de largura vezes 3 de profundidade, 9. Vezes 3 de altura, 27. Que interessante. Será que todo cubo é assim? Basta multiplicar as dimensões? Sim. Sim, todos são. É por isso que a gente faz na matemática generalizações. Vocês já viram várias vezes uma generalização. Eu só vou exemplificar o que é uma generalização. Generalizar uma expressão é utilizar letras para representar números em expressões. Por exemplo, eu tenho uma expressão lá, eu vou colocar uma letra no lugar de um número. No caso aqui, ó, poderia dizer que o volume é 2 vezes 2 vezes 2, ok? Se eu tivesse um volume de 3 centímetros de arestas, do cubo de 3 centímetros de arestas, volume igual a 3 vezes 3 vezes 3. Se fosse 4, 4 vezes 4 vezes 4. 5, 5 vezes 5 vezes 5. Eu posso generalizar, ou seja, usar uma expressão geral para todas as vezes que eu for usar fazer o volume de um cubo. Eu só vou trocar a letra pelo número em questão, pela medida da aresta. No caso, eu já vou até passar para o próximo. Eu vou chamar de alvo a medida da aresta. Volume de V, A de aresta. Portanto, o cubo tem 3 arestas iguais. Chamo de A. Volume vai ser A vezes A vezes A. Lembra de potenciação? Quantas vezes eu repeti? 3 vezes. Então é o 3 que vai ser o expoente. A forma comumente que a gente usa, que estamos habituados, é essa aqui, ó, volume igual a elevado ao cubo, ou seja, o volume é aresta elevado ao cubo. Complicado isso aqui? Bom, resumindo, se vocês tivessem um cubo aqui com aresta medindo 10, o que a gente vai fazer? Volume igual, no lugar do A, ó, é a aresta. A gente troca pelo número, volume igual a 10 elevado a 3. 10 elevado a 3, 1000, ok? 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Isso é a generalização do volume do cubo. Anotem essa expressão, vocês vão usar bastante. Agora vamos para o paralelepípedo. Bom, será que o raciocínio vai ser semelhante? Será que vai ser igual? Será que vai ser diferente? Se for diferente, o que vai ser diferente? Bom, aqui está um paralelepípedo. Ele possui 4 de largura, 2 de profundidade, 3 de altura, ok? O que? Centímetro, metro? Como o exercício não exemplificou,
a gente utiliza apenas os números sem unidade de medida. Ok? Quantos cubinhos nós vamos usar para preencher esse paralelepípedo? Vou dar 10 segundos para vocês contarem. Bom, não sei se foi com vocês que eu comentei, o significado de multiplicação também é a quantidade de itens em uma prateleira, no caso, vamos supor uma prateleira, ou uma configuração retangular. 3 por 4, para eu contar isso aqui, basta multiplicar o 3 vezes 4. Vocês vão ver que vai dar a mesma quantidade de contar um a um, ok? Bom, tá, quantos cubinhos usamos para preencher cada cor? A cor amarela usamos 8. A cor azul, como tem um embaixo do 8, do outro, será 8 também. E para o último, 8. Quantos cubinhos usamos no total? Ó, 8 mais 8 mais 8. E deu branco. 24. Bom, observem que é a mesma 24, é a mesma coisa que eu multiplicar a altura pela, vamos chamar de base aqui, tá? Pela base, que é onde ele está alicerçado ali. A minha base é 8, a minha altura é 3. 3 vezes 8, 24. É possível chegar nesse resultado sem ter que contar os cubinhos? Acabei de passar a cola para vocês. Sim, é possível. Como? Da mesma maneira que nós fazemos com o volume do cubo. Eu tenho largura 4 vezes profundidade 2 vezes altura 3. 4 vezes 2, 8. Aí eu tenho 3 fileiras de 8, 3 vezes 8, 24. Então, pessoal, é simples isso, tranquilo. Tem como a gente generalizar isso? Vou dar um minutinho para vocês. Um minutinho não, que é muito tempo. 20 segundos para vocês pensarem. Como que eu generalizo isso? Quando eu não tiver os números. Ah, eu sei um ou outro. Como que eu faço? E aí? Bom, olha aqui. Ih, já passei uma colinha aqui para vocês. Bom, nós temos as arestas. Esse aqui é o nosso resumão. Arestas. Resumindo, aresta são as laterais, assim, do paralelepípedo, do cubo, de qualquer poliedro. Dimensões. É como nós chamamos as 3 arestas, vamos chamar principais. Largura, profundidade, altura. Quantos cubinhos formam esse paralelepípedo? Uma forma da gente calcular isso daqui é 5 vezes 3, 15. Eu sei que eu tenho 15 cubinhos em cada fileira. Vezes 4 fileiras, eu terei 15 vezes 4, 30, 60. É isso? 60 cubinhos. Qual que é a relação, então, entre as arestas e o volume, entre as dimensões, largura, profundidade e altura? Temos aqui, ó, o volume de um paralelepípedo. Basta eu pegar as dimensões e multiplicar as 3. Simples. Observem que é a mesma coisa do cubo.
Qual que é a diferença do cubo? Que as 3 dimensões são iguais. Portanto, você pode decorar só o do paralelepípedo, que é multiplicar as 3, e boa, sem mistério. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. O importante, vocês lembrarem dessa expressão e que o volume de um paralelepípedo e o cubo também é paralelepípedo. Basta multiplicar as 3 dimensões. Até a nossa próxima aula, pessoal.